Bom dia, meus amores do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Saudades de vocês! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre lugares geométricos. Vamos lá? Vou iniciar com uma revisão da semana passada, tá? E aí dar continuidade aos estudos, tá bom? Hoje nós vamos estudar o LG2, tudo bem? Então, ó, lugar geométrico 1, circunferência, né? Nós vimos que é uma circunferência e distância de ponto a ponto. Como eu percebi no problema, né? Sempre vai estar dando a ideia que é distância de ponto a ponto. Então, por exemplo, eu tenho o ponto A. Quantos pontos eu tenho distante o ponto O? Quantos pontos distantes eu tenho do ponto O? Ó, eu tenho aqui esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Infinitos pontos. Então, quando a gente unir esses pontos, olha só como vai ficar. Então, eu tenho infinitos pontos que estão distantes 2 centímetros do ponto O, estão nessa circunferência. Então, essa circunferência é o lugar geométrico 1, distância de ponto a ponto. E como a gente simboliza? LG1 é uma circunferência de centro O e raio R. No caso aqui, R que a gente fez foi de 2 centímetros, certo? Então, sempre no par ordenado aqui, o primeiro vai ser o centro, o segundo vai ser o raio. Tudo bem? Hoje, então, nós vamos estudar o lugar geométrico 2. Então, LG2, certo? Então, o lugar geométrico 2 é par de paralelas de retas paralelas. O que nós vamos construir aí? Um par de retas paralelas, que é a distância de ponto a reta. No LG1, nós tínhamos distância de ponto a ponto. No LG2, nós vamos ter distância de ponto a reta. Então, olha só, se eu tenho uma reta X, tá? E eu tenho aqui, ó. Então, ó, quantos pontos eu tenho distante da reta X, ó? 2 centímetros, por exemplo, né, de distância. Ó, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, esse ponto. Então, unindo todos os pontos, olha só o que a gente obtém. Uma reta paralela à reta X. Mas só na parte de cima nós temos esses pontos, distante de 2 centímetros de X? Não, a gente pode ter também uma reta aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Quantos pontos a gente tem aqui, distante de 2 centímetros de X? Infinitos também. Então, unindo esses pontos, nós temos outra reta paralela. Então, nós temos um par de retas paralelas. Vou chamar de R e R', certo? Então, ó, o que é o LG2? É um par de retas paralelas distante 2 centímetros da reta X dada, ou uma distância, né, que é dada no problema. Como a gente simboliza, ó, LG2 é um par de retas paralelas, tá? Paralela a quem? A reta X, com qual distância? A distância D dada. No caso aqui, nós chamamos de 2 centímetros, tudo bem? Então, assim fica em símbolo o lugar geométrico 2. Então, olha só. Na página 24, lugar geométrico 2, par de paralelas, distância de ponto a ponto. Imagine-se caminhando pela borda de uma estrada. Linha branca contínua, essa daqui, ó. Como a imagem de baixo. Você está aqui, caminhando aqui, ó. Você sempre está à mesma distância da linha central? Sim, né? Ó, aqui, aqui, aqui. Sim. Sim. Os pontos dessa linha são os únicos equidistantes da reta central, da linha central? O que vocês acham? É o único? Não tem do outro lado também a outra borda? Então, aqui não. Existe outra linha que também apresenta essa propriedade neste caso? Aqui, essa daqui, ó. Sim. Qual? A outra borda, ó, desse lado. Então, nós temos aqui, ó, duas retas paralelas. Que figura geométrica essas linhas brancas contínuas lembram? Lembram retas paralelas, certo? Considere uma distância x e uma medida d e desenhe o lugar onde estão todos os pontos que dista d da reta x. Então, ó, nós vamos pegar a distância d aqui, ó, a minha já tá feita. Vocês podem vir aqui, ó, com o compasso e marcar assim, ó, tá? E aí nós vamos encontrar, unindo esses pontos, nós vamos encontrar a reta R. Faz a mesma coisa aqui, ó, cruza aqui, tá? E nós vamos encontrar pontos. E aí, nós vamos unir. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, unindo esses pontos, a reta R e a reta R'. Então, qual foi a figura encontrada? Qual foi a figura encontrada? Duas retas paralelas, R e R'. Então, vocês vão escrever aí, ó, duas retas paralelas, R e R'.
Qual é a propriedade comum e exclusiva dos pontos, de todos os pontos dessa figura? Qual é a propriedade comum e exclusiva que torna ela o lugar geométrico 2? Que dista D da reta X, tá? Tem uma distância aqui dada de uma reta X, distam D da reta X. Então, nós vamos escrever aí, ó, distam D da reta X, certo? Olha só, defina a figura abaixo como lugar geométrico. Então, o par, aqui é aquela que a gente construiu ali, né? O par de quê? Retas paralelas, que é R e R', é o lugar geométrico dos pontos que estão à distância D da reta X, certo? Definição, então. O lugar geométrico 2 é um par de retas paralelas e todos os seus pontos conservam a mesma distância em relação a uma reta conhecida. Então, essa é a definição. Vocês grifam aí, por favor, tá? Usando símbolos, escrevemos que lugar geométrico 2 é um par de retas paralelas à reta X com uma distância D conhecida. No par ordenado, sempre a reta vai vir. No par ordenado, o primeiro é a reta e o segundo é a distância, tá? Como a gente lê? Lê-se lugar geométrico 2 é um par de retas paralelas à reta X com distância D. Tudo bem? Então, ó, construindo imagem, construção do LG2. Dados a reta X e a medida D. Construir o quê? O lugar geométrico 2 dos pontos que distam D da reta X, certo? Então, o que foi dado pra gente? A reta X e a medida D. Então, agora nós queremos construir o LG2. Vamos lá? Ó, construção, então, do lugar geométrico 2, LG2. Lembra que o ano passado nós estudamos retas paralelas? E nós vimos o segundo caso de paralelas, né? Que eu dizia, ó, pessoal, esse vai ser o lugar geométrico 2. Então, é aquela construção, ó. Como? Vocês vão marcar 2 pontos aí em qualquer lugar da reta, melhor que seja no início e outro no fim. Vamos nomeá-lo, né? Eu chamei de A e B, poderia ser qualquer ponto. E aí, nós vamos construir uma perpendicular em A e uma perpendicular em B. Como? Faço 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, vou cruzar os arcos com abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar esses pontos, ó. O ponto que eu já tinha A com o ponto formado. Não é necessário cruzar o arco embaixo, porque tendo 2 pontos, a gente já constrói uma reta. Mas se quiser, não tem problema, tá bom? Pode cruzar embaixo também. Ponta seca em B. Agora, fizemos uma perpendicular em A, vamos fazer em B, ó. Faço 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzo os arcos com abertura maior que a metade. E aí, eu vou ligar os pontos aqui, ó. Formou um pontinho. Vou ligar os pontos. Certo? Tudo bem? Agora, fiz uma perpendicular em B. Como a gente sabe aqui que a distância é de 2 centímetros, ó. Você vai marcar na sua régua 2 centímetros. Ponta seca em A, vou marcar 2 em cima, 2 embaixo, porque eu tenho as duas possibilidades. 2 para cima e 2 embaixo. Marcamos a distância de 2 centímetros na parte de cima e na parte de baixo, certo? E agora eu uno os pontos, ó, formou esse pontinho e esse ponto, com distância de 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou ligar. Já vou fazer colorido porque é a solução, né? É a reta paralela aí, tá? Então, ó, essa é uma solução, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, vou ligar. Ó. E aqui, outra reta paralela, certo? Então, esse daqui é o lugar geométrico 2, com distância, então, aqui, ó, LG2, é um par de retas paralelas, paralela à reta dada, que no caso é X, com distância D dada, que no caso é 2. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos lá na página 26. Você em ação. Construa o lugar geométrico dos pontos que distam 15 milímetros da reta A. Te dei uma distância de uma reta LG2, que é a distância de ponto a reta. E o lugar geométrico dos pontos distantes 20 milímetros da reta B. O problema dá uma distância de uma reta LG2. Então, olha só. Da reta A, nós temos uma distância de 15 milímetros. Então, ponta seca, nós vamos marcar 2 pontos quaisquer. Vou fazer uma perpendicular em A, uma perpendicular em B. Ó. Coloco em B, faço 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vou cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, para eles poderem se encontrar, tá? E aqui, então, nós vamos ligar.
esse ponto com B. Agora, a distância aqui, ó, é de 15 milímetros, que é 1,5. Então, nós vamos vir aqui, marcar 1,5 na régua, certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, ficou 1,5 em cima, só que tem 1,5 também embaixo, certo? Marco para os dois lados as duas possibilidades para construir retas paralelas. E agora, nós vamos ligar aqui, ó. Certo? Eu vou fazer colorido também. Ó. E ligo esses dois pontos aqui também, tá? Certo? E assim ficou o nosso LG 2, tudo bem? Olha só, em B nós vamos fazer, na reta B nós vamos fazer a mesma coisa. Como? Nós vamos marcar dois pontos iniciais, eu chamei de J e chamei de K. Vamos fazer dois pontos de apoio. Pelos pontos de apoio nós vamos cruzar os arcos, ligar o J com esse ponto formado, traçar essa perpendicular. Em K, nós vamos fazer dois pontos de apoio, cruzar os arcos, ligar o ponto de cruzamento aqui com K, fazer outra perpendicular. E aí, a distância é de quanto? 2 centímetros. Nós vamos pegar o compasso, ponta seca em J, 2 centímetros, marcar na régua. 2 aqui, 2 do outro lado. 2 de um lado e 2 do outro. E aí, nós vamos unir os pontos formados, ó. Esse com esse. Tracei essa reta paralela e essa reta paralela. Então, nós fizemos aqui o LG 2, tudo bem? Segundo problema. Nestas figuras, indique os lados que representam os lugares geométricos indicados. Olha só, ele já deu o LG2. O LG2 é um par de retas paralelas, a reta A dada com 16 milímetros. Quando a gente mede 16 milímetros da reta A, dá o segmento XY e dá o segmento HI. Então, nós vamos escrever aqui, ó, quem está a 16 milímetros da reta A? O XY e o desculpa. B. Foi dado esse probleminha, né? Esse desenho, essa figura, ele fala assim, ó. Encontre os lugares geométrico 2, que é a reta paralela, a reta X, com distância de 1 centímetro. A gente olha, quem está a 1 centímetro da reta X, ó? Olha só, quem? O segmento MR. Quem mais está? Todos os pontos que estão no segmento RR. Quem mais está a distância de 1 centímetro da reta X, ó? Todos os pontos de O até P. Então, quem são? MR e OP. C. Quais são os lugares geométricos paralelos à reta R com distância de 14 milímetros? Olha só, quem está a 14 milímetros da reta R? Todos os pontos que estão no segmento AF e CD, certo? Então, AF e CD. Aqui tem duas, ó. Lugar geométrico 2 é um par de retas paralelas, a reta M com distância de 25 milímetros. Quem está a 25 milímetros de M? O JK e o VU. Quem está a 11 milímetros de M? O MT, ML e o ST. Então, marcamos aí, tá? Então, ó, o ML e o ST, tudo bem? Terceiro problema. Dados os vértices do triângulo ABC, determine nos lados do triângulo um ponto K. Então, o que a gente quer aqui, ó? Determinar um ponto K, certo? Cuja distância aos lados do lado CA seja de 17 milímetros, ó. CA é um segmento, então representa uma reta, né? Uma parte de uma reta. Então, ó, te dou uma distância de uma reta LG 2. Então, o que a gente quer encontrar? Vamos colocar aqui no roteiro. O ponto K. O que nós vamos fazer para encontrá-lo? O LG2, que é um par de retas paralelos. Paralelos a quem? Ao segmento CA, com que distância? 17 milímetros, certo? E com os lados que ele vai cruzar. Se é distante de AC, então ele vai se cruzar aqui, ó, no AB e no BC, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar ligando, fechando esse triângulo, ó. B com C, A com B e B com C. Certo? Então, eu vou prolongar aqui, ó, o AC, porque nós vamos aproveitar o ponto A e C, você pode encontrar
marcar outro ponto em qualquer lugar da reta. Como eles já estão na extremidade, né? Então, eu vou aproveitá-los, ó. Passo 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, vou cruzar os arcos com abertura maior que a metade. Certo? Nós vamos ligar aqui. Ligamos, ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa em ó. Em ó não, em si, desculpa. Passo 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade. Olha só. Vou ligar esse ponto com C. Tá? Como a distância aí é 17 milímetros, nós vamos marcar aqui no compasso, ó. 17 milímetros. Como o ponto K é o que eu procuro e ele está no encontro do LG2 com os lados do triângulo, não há necessidade de eu colocar 17 milímetros na parte de cima. Só na parte de baixo, que é onde ele vai encontrar os lados do triângulo. Então, eu vou unir esses dois pontos formados, ó. Certo? E eu vou encontrar aqui, ó, o ponto K1 e o ponto K2, que era o que ele pedia no problema, para encontrar o ponto K1 e o ponto K2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós fizemos o LG2. Quarto exercício. Determine um ponto K, distante R, da reta F. Então, ó, te dei uma distância da reta F, LG2, porque te dei uma distância de um ponto. E distante R' da reta H, LG2 também, porque eu te dei uma distância de uma reta. Bom, o que nós queremos construir, então? Nós queremos encontrar um ponto K, tá? Ele é o nosso ponto-chave, então. O que nós vamos fazer? O LG2, que é um par de retas paralelas. Paralelas a quem? A reta F. Com qual distância? R. E queremos construir outro lugar geométrico 2, que é um par de retas paralelas a quem? A reta H com qual distância? R', certo? Então, vamos começar por F. Olha só, vou marcar 2 pontos quaisquer, um no início e um no final. Vou chamar o nome que vocês quiserem aí, tá? L, C. Bom, então aqui, nós vamos determinar 2 pontinhos de apoio em L, construir uma perpendicular em L e uma perpendicular em C. Construímos 2 perpendiculares, uma em L e uma em C. Agora, a distância aqui, ó, é de R, ó. Nós vamos pegar essa distância, então. Ponta C aqui em L, vamos cruzar, ó, R em cima, distância de R embaixo. Mesma coisa aqui em C. Distância de R em cima, de R embaixo. Nós vamos unir esses pontos, olha só. Tudo bem? E aqui embaixo também nós vamos unir esses pontos. Vamos fazer a mesma coisa agora em H, que é a distância R. Nós vamos encontrar 2 pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de A e de B, pode ser qualquer nome. Vamos fazer 2 perpendiculares, certo? Nós construímos 2 perpendiculares, uma no ponto A, fizemos 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós cruzamos arcos, ligando o ponto A com o ponto formado pelos arcos. Mesma coisa em B, fiz 2 pontos de apoio. Cruzamos os arcos, o ponto formado aqui pelos arcos, ligamos com B. E aí, a distância agora é de R', olha só. Então, nós vamos marcar R' em cima e na parte de baixo. R' em cima e embaixo. E vamos unir esses pontos, olha só. Mesma coisa aqui, ó, vamos unir esse ponto. Já terminamos o problema? Não, porque ele quer o ponto A. O K. E onde está o ponto K? No cruzamento dos lugares geométricos 2. Então, aqui eu tenho um LG2 e aqui outro lugar geométrico 2. Então, onde está? Ó, nas linhas paralelas, K1, depois aqui K2, aqui K3 e aqui K4. Então, nós encontramos 4 pontos K, tá? Então, aqui nós vamos colocar. Quantos pontos vocês encontrar? Quantos pontos K foi possível encontrar? 4 pontos. Tudo bem, pessoal? Terminamos por aqui. Beijos no coração, tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijo.